Olá pessoal, vou fazer com vocês agora uma oficina, né, na verdade, sobre juros simples, e eu espero que com essa oficina, né, a gente consiga fechar o tópico desse assunto para vocês conseguirem fazer aí uma autoavaliação, são itens bem parecidos com esses que eu estou aqui fazendo com vocês, tá bom? No intuito de verificarmos a aprendizagem de vocês, tá joia? Bom, vamos voltar aqui um pouquinho. É, numa, numa situação onde se deseja trabalhar com juros simples, a gente precisa teoricamente conhecer apenas os elementos que são necessários para se trabalhar, tá bom? Com esse conceito. E aqui nada mais nada menos nós temos do que a fórmula e o que cada item dessa fórmula representa. Tá legal? A gente vai fazer aqui uma dinâmica de dizer o que representa em cada um deles. E quando eu digo o que representa cada um deles, eu estou querendo dizer também que qualquer um deles pode ser calculado desde que eu tenha os outros. Nós temos quatro variáveis aqui na fórmula. A primeira delas é o J, tá bom? Esse J, como o nome já sugere, ela representa o valor do juro simples obtido, tá legal? Então o J vem de juro. Eu consigo calcular o J se eu tiver o valor do C, do I e do T, tá bom? O que é o C? O que ele representa? É o capital, é o dinheiro, tá bom? Que vai ser investido, emprestado e que a partir dele será calculado os juros. Eu consigo calcular o valor do capital se eu tiver o valor do juro, da taxa e do tempo, tá bom? O próximo item aqui da nossa fórmula é o I. Esse I representa a taxa de juros, a taxa trabalhada ou a taxa aplicada em porcentagem, tá bom? 10%, 1%, 2% e assim por diante. E a nossa última variável é a variável T, que representa para nós o tempo em que o dinheiro vai ficar reservado e aplicado, tá bom? Então, tecnicamente é isso, galerinha. Quatro variáveis juntas numa mesma fórmula que a gente consegue calcular qualquer uma delas desde que a gente tenha as três outras, tá bom? Informações das três outras. E aqui nesses próximos exercícios nós iremos meio que desvendar as maneiras como nós podemos trabalhar com esta fórmula, tá bom? Então preste bem atenção, assista o vídeo direitinho, com calma, que vai dar certo para vocês realizar as tarefas de vocês, beleza? Vamos lá então ao primeiro exercício. Uma dica que eu dou para vocês é a seguinte: ao ler o problema, a situação, por exemplo, vocês vão separando aquilo que são informações numéricas para verificar se elas são úteis para a sua fórmula, tá bom? Por exemplo, aqui a leitura diz para nós o seguinte: qual o valor do juro simples de um capital de R$ 2.400 a uma taxa de 8% ao ano por 4 anos? Pronto. As informações estão aqui. Como a pergunta vem logo no início, dizendo qual o valor do juro, já está sabendo que nós não temos o juro. Portanto, é o nosso alvo de cálculo, tá bom? Eu vou precisar calcular esse J aqui, esse juro. Então, eu vou colocar aqui uma interrogação, porque ele é o valor que nós estamos querendo calcular. Aí já está dizendo aqui, olha, o juro simples de um capital de quantos reais? De 2.400. Opa, capital inicial é o nosso C da fórmula, tá bom? Então o C vale R$ 2.400. Beleza. Aqui também está dando bem simples. A taxa de juros é de 8%. Pronto, então o símbolo da taxa é o I. É o 8, tá bom? 8%. E aqui está dizendo que é 8% ao ano. Uma outra coisa importante é vocês verificarem se a taxa e o tempo estão na mesma unidade. Aqui é 8% ao ano e o tempo é de 4 anos. Então aqui não precisa fazer conversão de nada, tá bom? Então o tempo
nós temos aqui é de 4 anos também. Então, do jeito que os dados estão aqui, é só aplicar na fórmula que vai dar certinho. Então, relembrando, é a fórmula juros é igual o capital vezes a taxa vezes o tempo, isso dividido em 100, tá bom? Esse é o jeito mais tradicional de calcular juros simples. Então vamos lá, o juro é o que nós estamos pretendendo calcular. Então vamos só substituir cada uma dessas três variáveis pelo seu valor. O C, que é a nossa taxa, vale 2.400. Então no lugar de escrever o C agora, eu vou escrever 2.400. Vezes o I, que é a taxa, está aqui, ó. A taxa vale 8. Então vamos colocar aqui, ó, 8. Vezes o tempo. E o tempo aqui vale 4. Pronto. Dividido por 100. Nesses exercícios pedagogicamente preparados para o ensino, é muito tranquilo, porque normalmente a gente prepara o exercício para ter condições de fazer a simplificação por esse 100 aqui de baixo, tá bom? Então a gente geralmente usa valores inteiros, valores fechados, assim, com as centenas fechadinhas, que dá para poder simplificar. Essa simplificação, na verdade, seria fazer o quê? Seria a gente fazer uma divisão, por exemplo, 2.400 dividido por 100 daria 24, o que seria a mesma coisa que eliminar esses dois zeros aqui, ó, com os dois zeros aqui do 100. Legal? Aí então ficaria somente 24. Portanto, eu vou escrever aqui assim agora: juro é igual 24 vezes, agora o 8 vezes 4 é 32. Então fica 24 vezes 32. Aqui embaixo sobrou só 1, mas dividir qualquer coisa por 1 é igual a essa própria coisa aqui. Portanto, vamos encontrar o valor do juro, que seria 24 vezes 32. Fazendo uma pequena continha básica aqui do ladinho, vamos ver que resultado nós vamos encontrar. 2 vezes 4 aqui vai ficar 8, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4 dá 12, reservam aqui, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então fica aqui 768. Pronto, esse é o nosso valor do juro, 768. Então a pergunta do problema era qual o valor do juro, olha, de um capital. Então isso aqui era a pergunta, qual o valor do juro? A gente já sabe então que nesse caso o juro será de R$ 768. Legal? Então aqui está bem tranquila a ideia, eu creio que vocês devem entender esse processo, tá bom? Porque já vem acompanhando vocês da escola básica na vida de vocês, então não vai ter problema nenhum em vocês relembrarem esses conceitos, beleza? Ok, vamos ao nosso próximo exercício da nossa oficina. Esse próximo exercício diz assim: qual o valor do juro simples em um empréstimo de R$20.000 a uma taxa de 5% ao mês em um investimento de 3 anos? Quero que vocês verifiquem então agora aqui o seguinte: o que tem de diferente nesse exercício para o anterior? Na verdade ele é muito parecido, tá bom? Ele começa inclusive perguntando aqui qual é o valor do juro também, do juro simples, nos dá algumas informações básicas. Vamos separar essas informações. O capital inicial agora vai ser de 20.000, então vou colocar aqui 20.000. A taxa de juros é de 5%, olha só, mas é um 5% ao mês, tá bom? Então vou colocar assim, A de ao mês, M de mês, tá bom? AM quer dizer ao mês. E o tempo do investimento está em anos, são 3 anos. Aqui eu preciso fazer uma organização para que o tempo e a taxa fiquem na mesma unidade de tempo, tá bom? E nesse caso aqui é melhor você transformar o tempo de anos para meses. Por quê? Porque 3 anos aqui equivale para nós a 36 meses, tá bem?
Olha, então nesse caso aqui aí fica tudo tranquilo, porque aqui a taxa está ao mês e agora o tempo também está por mês, tá bom? Usando a fórmula então para poder calcular aí, a gente vai encontrar o que? Vamos visualizar isso daí. Juros é igual aos capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Olha, já viram que é muito fácil o cálculo. Então vai ficar como? O capital é 20 mil. Vamos colocar no lugar do capital 20 mil. A taxa aqui vai ser 5, tá certo? E o T é 36. 36. Tudo dividido por 100. Pronto. Novamente vamos fazer aquele esqueminha de fazer as simplificações, tá bom? Então, 2 zeros daqui de cima significam 100. Então, cancela os 2 zeros aqui de baixo. Ou seja, 20 mil dividido por 100 dará 200, tá bom? Então, nós teremos agora aqui o seguinte. Sobrou 200, ó, esses 200 que sobrou aqui, pode multiplicar o 5, que é uma multiplicação fácil, tá bom? 200 vezes 5 vai ser 1000, tá bom? Então, fica 1000 vezes 36. Olha só. E essa multiplicação por 1000 também é muito tranquila. Então, 1000 vezes 36, 36 mil. Opa, então aqui está um negócio bem interessante. Ó. O juro produzido por um empréstimo de 20 mil reais a 5% ao mês durante 3 anos vai ser um total de juros de 36 mil reais. Tá bom? Viram como é tranquilo o cálculo de juros simples? Beleza? Então esse exercício para o anterior, a diferença é que o tempo e a taxa estavam em unidades diferentes. Se isso acontecer, vocês têm que colocar na mesma unidade. Ou deixa tudo para mês, ou deixa tudo para ano. Vocês é que vão escolher. Tá bom? Usem aquilo que vocês acharem mais fácil. Beleza? Vamos ao próximo exercício da nossa oficina? Olha só, se você aplicar 8 mil reais e depois de 15 meses recebeu de volta um montante de 12 mil reais, calcule o valor da taxa mensal de juros simples que lhe pagaram. Tá? Olha quanto isso aí é interessante. Vamos pegar essas informações. Aplicou 8 mil reais, então isso aqui é o capital inicial. Beleza? Vamos colocar aqui no cantinho. Ó. Então, nosso capital é de 8 mil reais. Depois de 15 meses, recebeu de volta um montante de 12 mil. Pronto, então o tempo também está bem definido aqui. Então, o tempo vai ser de 15 meses. Pronto. Como aqui ele está falando para a gente calcular o valor da taxa mensal, não tem problema com o tempo, porque o tempo também está em meses, né? Então, aqui está tudo ok. E diz que recebeu um montante de 12 mil. Pessoal, quando fala de montante, quer dizer que a pessoa recebeu os 8 mil dela de volta e recebeu os juros junto com os 8 mil, que deu 12 mil. Portanto, a gente pode interpretar isso aí que os juros que ele ganhou depois desses 15 meses foram 4 mil reais, certo? Porque ele emprestou 8 mil, recebeu 12 mil de volta, o juro foi de 4 mil. E o que ele quer que a gente calcule então aqui? Quer que a gente calcule o valor da taxa. Então eu vou colocar aqui o izinho, que é a nossa taxa, vai ser a nossa incógnita, tá bom? Vou colocar aqui a interrogação. Perfeito. Os dados estão separados. Eu gosto de colocar assim de um ladinho, porque fica bem organizadinho, não atrapalha a gente e nos dá um foco bastante legal no cálculo. Vamos escrever a fórmula. Juros vai ser igual a quem? Capital vezes a taxa vezes o tempo e dividido aqui por 100. Vamos substituir o que puder substituir, tá bom? Então, olha só, no lugar dos juros, vou colocar 4 mil.
Então isso aqui, olha, vem para cá como 4.000, trocando aqui na fórmula os valores. O capital inicial 8.000, então vamos colocar aqui 8.000 no lugar do C. A taxa é o que nós vamos procurar e o tempo é 15. Pronto, dividido aqui em 100. Legal? Pronto, vamos fazer as simplificações que fazem o cálculo ficar mais fácil. Aqui eu tenho várias maneiras de simplificar esse negócio, tá bom? Vou preferir simplificar do modo mais comum. Os dois zeros daqui de cima, simplifico os dois zeros do 100, tá bom? Então, isso significa que 8.000 dividido por 100 dá 80, certo? Então, aqui já eliminei o denominador. Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, é esse zero daqui. Como aqui tudo é multiplicação no lado direito da fórmula, então aqui, olha, esse outro zero que está aqui, eu posso eliminar um zero do lado de cá, tá bom? Então já ficou só 8 aqui. E eu posso ir um pouquinho mais além, se eu quiser ir simplificando para evitar cálculos longos. Posso simplificar tudo por 2, por exemplo. Então aqui, olha, 8 por 2 vai sobrar um 4. E ao mesmo tempo eu posso simplificar o 400 aqui por 2, que vai sobrar 200. Olha. Posso ir um pouquinho mais adiante, porque o 200 dá para simplificar por 4 também, tá bom? Se eu tenho 200 e quero dividir por 4, ó, 200 simplificado por 4 e 4 simplificado por 4, vai dar 50 aqui, ó. E aqui fica só 1, né? Simplifiquei tudo por 4 aqui. Joia? Bom, estamos avançando. O que eu posso fazer mais aqui para melhorar ainda mais? Eu tenho um 15 aqui que dá para simplificar por 5 e o 50 também dá para simplificar por 5. Então fica assim, ó, 15 simplificado por 5 dá 3 e o 50 simplificado por 5 vai dar 10. Olha, então no final das contas, do lado esquerdo da igualdade, sobrou apenas o número 10, certo? 10. Do lado direito, sobrou 1 vezes i vezes 3, fica 3i. Ó, olha como fica simples a finalização de um cálculo que tinha números grandes. A gente vai simplificando dos dois lados e vai dando um cálculo bem pequeno. Aí agora esse 3 aqui, que está multiplicando a minha incógnita, para a incógnita ficar sozinha, ele passa para o lado de cá e vem dividindo, tá bom? Então ficaria assim, 10 terços é igual a i, ou seja, 10 dividido para 3 vai dar igual a i. E se você for dividir o 10 para 3, você vai encontrar aí um número 3,33, assim, olha, infinitinho. Que a gente pode arredondar aqui para 3,33 apenas, tá bom? Para ficar mais fácil a conclusão aí. Pronto, então a taxa procurada é de 3,33%, né? Vou colocar aqui o símbolo de porcentagem aqui. Beleza. Pronto, eu fiz de um modo simplificando. Mas se você fala assim, não professor, eu não gosto de simplificar, eu gosto mesmo de fazer os cálculos todinhos diretamente, aí não tem problema também. Vai ficar uns números um pouco grandes, mas vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, fazendo isso aqui de forma sem simplificar, o que é que nós teríamos? Vamos partir aqui desses valores grandes, que seria assim, nós estamos com 4.000 igual 8.000 vezes i vezes 15 dividido por 100, tá? O jeito de realizar esses cálculos aí seria fazendo o seguinte. Aqui, olha, a gente vai imaginar que nós temos um denominador 1 e aqui eu tenho uma igualdade. Essa igualdade aqui a gente chama de proporção, tá bom? É uma igualdade de duas razões. A gente resolve multiplicando assim, ó, os extremos e multiplicando os meios. Então aqui tem 1, ó, 1 vai multiplicar 8.000 vezes i vezes 15, tá bom? Então vai dar o próprio 8.000 vezes i vezes 15. Só que 8.000 vezes 15 daria quanto? Eu vou colocar esses 3 zeros já aqui, que seria do 8.000, e vou multiplicar o 8 vezes 15, tá bom?
Vamos fazer raciocínio mental mesmo. Se fosse 4 vezes 15, daria 60, tá bom? Então 8 vezes 15 vai dar 120. Então eu coloco 120 aqui, ó. Ou seja, 8.000 vezes 15 dá 120.000. E vai multiplicar o i, então fica aqui 120.000 i igual. Agora vamos multiplicar o 100 pelo 4.000. Seria pegar os 3 zeros mais 2 aqui vai dar 5 zeros. E 4 vezes 1, 4. Ou seja, 4 com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Nós temos 400.000. E agora o que eu vou fazer? Se eu quero isolar a minha variável i, eu vou fazer uma divisão agora por aquele número que está multiplicando o meu i. Tá bom? Então eu vou dividir os dois lados da igualdade por 120.000. Isso é possível fazer e é extremamente importante a gente lembrar disso. Se nós estamos resolvendo uma igualdade, se eu fizer a mesma operação dos dois lados, ela continua sendo válida, tá bom? Então fica aqui agora 120.000 dividido por 120.000, que é o que eu tenho aqui no lado inicial, vai dar 1, certo? Porque o número dividido por ele mesmo é 1. 1 vezes i fica i. Agora eu tenho 400.000 dividido por 120.000. Aí aqui é aquela história. Ou você faz essa conta grande, desse jeito, com esses números grandes, ou você usa o raciocínio, a inteligência aí e vai melhorando, tá bom? Por exemplo, eu vou eliminar esses 4 zeros aqui de baixo com 4 zeros daqui de cima. Então sobrou 40 dividido por 12, que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então eu estou ajudando aqui para vocês entenderem melhor. Então, se formos dividir 40 para 12, vamos encontrar o quê? Vamos fazer o cálculo aqui do ladinho. 40 dividido por 12. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 40? Você vai perceber que dá 3, porque 3 vezes 12 dá 36, certo? Sobra ainda aqui 6, não é isso? Opa, perdão. Sobra 4, né? Deixa eu apagar aqui. Ok. Então, vamos continuar. Então aqui sobra 4, porque 3 vezes 12 é 36. Olha, 4 não dá mais para dividir por 12. Eu coloco um zerinho aqui no 4, vira 40 e coloco uma vírgula aqui. Aí voltou para ser 40 de novo. Então o resultado aqui vai dar 3 novamente. E aí vai ficar sempre nessa pendenga de daqui 40 que vai dar sempre 3. Tá bom? Isso vai ser infinito. Portanto, I vale mesmo 3,33%. Certo? O mesmo valor que a gente encontrou ali, fazendo simplificado. Joia? Beleza, aí tá 2 modos de vocês fazerem. Vocês escolhem se quer fazer sem simplificar, se quer fazer simplificando, quem vai mandar são vocês, tá bom? Vamos ao nosso próximo probleminha da nossa oficina. Olha só, com uma taxa de juros de 24% ao ano, quanto se paga de juros simples sobre um valor de R$5.000 por 8 meses? Novamente, nós temos aqui uma coisa bem bacana. Ó. A taxa está na unidade ano, tá bom? O tempo aqui é ano. E o tempo aqui está medido em meses. Quando isso acontece, nós precisamos converter para a mesma unidade, tá bom? Vamos separar as informações primeiro. O capital que eu vou trabalhar é 5.000, então tá aqui. A minha taxa tá bem clara ali, né? É 24% ao ano, então 24% ao ano. E o tempo é de 8 meses. Bom, como é mais trabalhoso transformar meses para ano, porque aqui são 8 meses, é menor do que um ano, iria dar um número com vírgula, um número decimal, que dificultaria um pouco o trabalho, é mais fácil transformar essa taxa aqui, ó, de ano para meses. No juros simples, a taxa anual e a taxa é proporcional à taxa mensal. Ou seja, a gente pode dividir 24 pelo tanto de meses que tem no ano e encontra a taxa mensal.
Sendo assim, dividindo 24 para 12, que são 12 meses no ano, nós vamos encontrar aqui uma taxa equivalente de 2% ao mês. Legal? Aí olha só, aqui fica ao mês, aqui o tempo fica também em meses. E aí fica tudo certo, tá bom? Agora é só colocar na fórmula e proceder o cálculo. Porque ele pergunta quanto de juros se paga, tá certo? Então vai ser normalzinha a fórmula. Juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100, colocando cada coisa no seu lugar. Então o juro vai ser, o capital é R$ 5.000, a taxa é de 2% e o tempo é de 8 meses e aqui dividido por 100. Pronto, vocês vão perceber que se acostumar a simplificar vai render muito tempo para vocês, tá bom? Então eu vou simplificar aqui, vou dividir logo esse 5.000 por 100, que é a mesma coisa que cancelar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui, ó, ficou 50 só. 50 agora, ó, esse 50 que sobrou, multiplicado por 2 dá 100. 100 vezes 8, 800. Portanto, um cálculo bem bacana de fazer aqui, bem ligeiro, bem simples, ó. Certo? Então, se você tem uma taxa de juros de 24% ao ano e vai emprestar R$ 5.000 durante 8 meses, você vai receber aí R$ 800 de juros, tá bom? No final desses 8 meses. Simples, né a ideia? Então nós estamos já chegando ao final da nossa oficina. A ideia mesmo era fazer vocês se acostumarem com o procedimento de cálculo. Eu creio que vocês vão ter aí uma semana de prazo para responderem essa oficina aí, esse trabalho de vocês e darem as informações que aprenderam e mostrarem que conseguiram fazer, que estão dando conta, tá bom? Vamos a esse problema agora? Depois de 6 anos, o juro simples recebido por um valor emprestado é de 5.800. Olha só, esse probleminha aqui já veio um pouquinho diferente. Nós já temos dado o tempo, que é 6 anos. Pronto, 6 anos. E o juro simples que foi recebido foi de R$ 5.800. R$ 5.800. E a taxa é de 30% ao ano. Aqui a gente colocar umas taxas altas, outras baixas, para vocês perceberem que como se faz. Na prática mesmo, esse valor de 30% seria impraticável, né? Mas nós temos aqui uma taxa de 30% também ao ano. O que é interessante, ó, porque o tempo está em anos, a taxa também está em anos, não precisamos transformar nada. E está pedindo aqui para nós agora qual é o valor do capital emprestado, ou seja, o valor do C. Então vai colocar aqui a nossa incógnita no C. Vamos lá então, olha, usando a fórmula, juro vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Trocando aí as variáveis pelos seus valores. Juros 5.800. Então eu vou trocar aqui o juro por 5.800. O capital é o que eu não tenho, portanto vai continuar aqui como sendo o C. A taxa aí é 30 e o tempo é 6. E vamos dividir isso aqui por 100. Pronto. Vamos ver o que a gente consegue fazer com a simplificação para ficar mais fácil o nosso procedimento. Vamos lá, vamos simplificar esse negócio. Olha, o 30 e o 100 dá para simplificar por 10. Então, um zero daqui já elimina um zero daqui de baixo. Ok? Esse 6 é par e o 10 também é par. Então, vamos simplificar por 2. 6 simplificado por 2 dá um 3 aqui e o 10 por 2 dá 5. Olha, tá ficando legal. Então, aqui em cima ficou 3 vezes 3 e aqui embaixo ficou só 5. Vamos proceder à próxima linha. Vou deixar na cor vermelha mesmo. 5.800 é igual, aqui fica 3 vezes o 3 dá 9. Então fica 9C. E aqui fica o 5.
certo? Essa é a forma da nossa equação depois de simplificada. Veja que os números caíram bastante. Pronto, agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer aquele processo de multiplicar os meios e os extremos. Olha. Esse vai multiplicar o 9C, 1 vezes 9C fica o próprio 9C. 5.800 vezes 5 vai dar o quê? Vamos ver, 5 vezes 2 zeros aqui vai dar 2 zeros. 5 vezes 8 vai dar 40, vai dar mais um zero aqui, guarda um 4. 5 vezes 5, 25. E 4 fica 29. Dá 29 mil, redondinho, olha só. Então agora eu tenho essa expressão, 9C é igual a 29 mil. Pronto. O que eu preciso agora é eliminar esse 9 aqui de perto do meu C. Eu vou dividir então os dois lados da igualdade por 9, tá bom? Vou dividir o lado esquerdo por 9 e vou dividir o lado direito também por 9, certo? Então aqui a divisão 9C dividido por 9 fica só 1C. E ali fica 29 mil dividido por 9. Vamos fazer essa conta aqui embaixo. Então eu vou ter aqui 29 mil dividido por 9. Vamos pegar o primeiro valor que dá maior do que 9. 29 dividido por 9 fica 3, né? 3 vezes 9 dá 27. Sobra ainda um 2 aqui. Baixa um 0, ficou 20 dividido para 9 agora, dá 2. 2 vezes 9, 18, sobra 2 novamente. Abaixa mais um 0, ficou 20 novamente. Olha aí, vai dar 2 de novo, aqui vai sobrar 2 novamente. Abaixa o último 0. Dá mais um 2 e vai sobrar mais um 2. Agora não dá mais para nada abaixar aqui, eu vou acrescentar um 0 aqui e aqui vai ficar a vírgula. E vai ficar um 2 novamente. E isso não vai ter fim, né? Então, meu capital emprestado foi o que? De R$ 3.222,22. Olha que bonito esse processo. Tá bom? Então, veja que é possível a gente encontrar o valor de qualquer uma das 4 variáveis, desde que você tenha os valores das outras 3. Legal? Tranquilo, né? Acho que agora nós teremos só mais um exemplo aqui. Isso, é só mais um exemplo da nossa oficina. Então vamos aproveitar ao máximo esse último exemplo aqui. Diz assim, se você emprestar R$8.000 a um juro de 4% ao mês e esse empréstimo durar 24 meses, quanto você receberá de volta no final desse prazo? Olha, essa daqui é bem bacana, ela é diferente de todas as outras que nós já tivemos. Vamos tirar as informações? Capital emprestado, R$8.000. O juro é simples, numa taxa de 4% ao mês, né? Então isso é importante lembrar. E esse empréstimo vai durar 24 meses. O tempo aqui está em 24 meses também. Então, a taxa e o tempo estão na mesma unidade de tempo. Perfeito. Quanto você receberá de volta? Bom, pessoal, aqui agora, primeiro já sei que eu tenho que descobrir quanto que é o juro que eu vou receber nesse empréstimo. E essa ideia de quanto vai receber de volta é o que nós chamamos de montante. Tá bom? Eu vou separar bem aqui esse espaço, para quê? Para a gente definir o que significa montante. Esse montante é o que se recebe de volta depois de um período de tempo que o dinheiro ficou emprestado, tá bom? Então, como é que a gente calcula o montante? É pegar o capital inicial que você aplicou e juntar com os juros. Olha, só isso, bem simples, não é? Então é isso que nós temos que definir aqui agora. O capital inicial já sei que é 8.000. Pronto, já vou até colocar ele aqui embaixo, ó, 8.000. Mas falta saber aqui quanto que é esse juro para definirmos o montante que ele vai receber de volta, tá bom? Vamos então fazer esse cálculo aqui separadinho, ó, bem no cantinho aqui, bem bonitão. E depois a gente retorna aqui
nesse processo que nós já estávamos fazendo, tá bom? Então vamos lá. O juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. O juro é o que eu não sei ainda, vamos calcular ele aqui, vai ser o capital é 8.000, a taxa é 4% e o tempo é 24. Isso tudo aqui dividido por 100. Vamos resolver essa parada. Esses dois zeros aqui do 8.000 vai cancelar os dois zeros do 100. Então fica agora só 80 e aqui embaixo fica só 1. Multiplicando isso daqui, eu vou ter daqui o que? Vai sobrar 80. Vou até já fazer aqui essa multiplicação do 80, porque ela é fácil de fazer. Vamos só apagar aqui esse 80. E vamos fazer assim, porque 80 vezes 4 é bem fácil de fazer, dá 320, né? Então fica 320 vezes 24. Pronto, vamos fazer essa continha aqui do lado. 320 vezes 24 vai dar o quê? 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 2 vai dar 8, 4 vezes 3 vai dar 12, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3, 6. Somando aqui as parcelas, eu vou ter aqui 7.680. Olha aí, então meu juro nesse processo é 7.680. Olha, o que nós fizemos aqui foi encontrar o valor dos juros que será devolvido. Então, o meu montante aqui vai ser 8.000 mais esse valor do juro. Vou chamar montante só de M, tá legal? Olha, então ficaria assim agora. Vamos finalizar o processo aqui. O montante vai ser 8.000 mais 7.680. Pronto. Se fosse só 8.000 mais 7.000, daria 15.000, certo? Então vai dar 15.680 reais. Pronto. Finalizamos o nosso processo. Depois desse período, você vai receber esse montante aqui, tá bom? Ó, 15.680 reais. E aí a pergunta está respondida. Beleza? Então é isso, meu povo. Essa é a ideia de uma oficina de cálculo de juros simples. Eu coloquei aqui 7 probleminhas e resolvi com vocês. Esses mesmos modelos aqui está proposto para vocês na tarefa, para vocês mandarem aí pelo Educa, tá bom? Espero que com esse vídeo vocês consigam compreender o processo, tá bom? Deus abençoe a cada um e um bom aprendizado. Grande abraço para vocês. Até mais.